Tô bem. Vamos que tem coisa pra gente ver, gente. Né? Então tá aqui, chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros, de curar toda sorte de males, curai os doentes, expulsai os demônios. Então, o trabalho que a gente realiza aqui na Além, bem como o trabalho que muitos locais estão fazendo já com o magnetismo aí pelo Brasil, que a gente já parabeniza, pessoas como Jacó, como Ana Vargas, como Adilson, Desi lá de Goiânia, Ionara, lá nos Estados Unidos. A gente elogia todo esse pessoal, que eles já vêm numa relação há muito tempo, defendendo e sofrendo consequências disso, de serem os pioneiros, né? Então, hoje eles estão colhendo frutos significativos, né? Nos locais que eles estão atuando. Por quê? Porque é simples. Eles estão seguindo nada mais, nada menos do que, primeiramente, Jesus. Ou talvez seja somente Jesus. Porque Jesus disse isso, olha. Curai os doentes e expulsai os demônios. E depois, o próprio Jesus disse assim: mandarei um Consolador prometido, que é o Espiritismo, nós sabemos. E o Espiritismo tem todas as ferramentas necessárias para que a gente cure os doentes. Vamos falar os doentes do corpo físico, através do magnetismo, né? O próprio Kardec, já hoje eu descobri uma outra parte que Kardec reafirma, relacionada ao sonambulismo. Ele vai fazer uma observação de mediunidade e sonambulismo, aí ele disse, sonambulismo, o qual conheço todas as propriedades, porque trabalho há mais de 35 anos com isso. Está lá, depois vou salvar, em alguma palestra eu vou soltar. Enfim, está lá, certo? E Kardec, quando trouxe espiritismo e magnetismo, ele trouxe essas duas frentes de possibilidades para seguir Jesus. Então, o Consolador que Jesus mandou foi a doutrina para explicar para a gente como a gente fazia, ou como deveria fazer. Nós tivemos aqui no curso 12 aulas, aprendendo mais sobre como curar os doentes aqui, do corpo físico, com suas problemáticas, usando a questão das técnicas, né, que a gente aprendeu, enfim, 12 aulas aí, né? E aí, a gente está aqui por causa dessa parte aqui, ó, expulsai os demônios. Foi uma coisa que a gente não tinha atinado, até a gente se deparar com casos aqui que a gente precisou, né? E a gente sentiu algumas dificuldades, até como eu citei, pessoas da equipe sem ter o entendimento necessário da mediunidade. Por exemplo, Nivanda, quando você tem o medo da situação, você está mostrando uma fragilidade fluídica. Aí é que o irmão vai jogar o seu manto fluídico para lhe envolver mais ainda. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor aqui, certo? Claro que falar de mediunidade é muito amplo, gente. É muito amplo mesmo. E quando você envolve magnetismo, então a gente teve que fazer algumas escolhas. A escolha que eu adotei foi seguir isso aqui. Então vamos lá. A gente vai se deparar com algumas coisas interessantes. Kardec, na Revista Espírita de 1863. Olha o que Kardec diz. Um dia, a obsessão será colocada entre as causas patológicas.
Olha só, cadê a Adriana para ver isso? O médico que não admite e não busca senão as causas puramente materiais é tão inapto a compreender e tratar tais afecções quanto um cego o é para discernir as cores. Olha o que Kardec diz. Isso que Marina me perguntou agora há pouco. Olha, foi feito um estudo da ciência, tal. Ponto. Se eles não consideram o outro lado, Kardec diz que eles são inaptos. E Kardec, em 1863, vai dizer, um dia, olha só, a obsessão será colocada nas causas patológicas. Aí olha só isso aqui, gente. O Código Internacional de Doenças, item 44.3, estados de transe e possessão. Se você mostrar isso para um médico, é capaz dele pirar, porque muitos não sabem disso. Configura como diagnóstico médico e qualifica o transe patológico, mediunidade e doença, quando o indivíduo não tem controle sobre o fenômeno. Olha que interessante. Ocorrendo de forma involuntária e não desejada. Então, quando a pessoa está lá e não tem controle sobre o fenômeno, é uma causa patológica. Tem um diagnóstico médico. Aqui, olha, é o Código Internacional de Doença usado pelos médicos do mundo todo, viu? Não sou eu que estou criando, não. Mas não é considerado doença, olha que interessante, o estado de transe sob domínio de uma pessoa em seu contexto cultural ou religioso. Está dizendo somente o seguinte: se a pessoa tem controle da sua mediunidade, não é doença. Se a pessoa não tem controle da mediunidade, é uma doença. Se vocês tiverem proximidade com algum médico, aí está aqui. Mas alguns vão dizer, mas não usaram os termos adequados, falam em transe patológico. Não é? Isso aqui foi uma traduçãozinha de Sérgio Felipe. Mas vamos aqui, Associação Americana de Psiquiatria. O transe de possessão envolve a substituição do sentimento costumeiro de identidade pessoal por uma nova identidade, atribuída à influência de um espírito. Associação de Psiquiatria Americana. A esquizofrenia tem um que aí não vamos adentrar, porque senão Marina já puxou um monte de coisa ali. De acordo com a psiquiatria transcultural, o transe de possessão adquire colorido regional e cultural em várias partes do mundo. Indonésia, esses nomes aqui, Malásia, ataque de nervios, América Latina e possessão na Índia. Então, a possessão ou a obsessão é sim já uma doença que deve ser levada em consideração pela classe médica e pela classe de psicólogos. Se vocês virem um dia algum médico, um psicólogo dizer que isso não existe, isso é criação dos espíritas, você mostra aqui, ó, esse código da Associação Americana, bem como aqui, ó, o Código Internacional de Doença. Sérgio Felipe estava lá, é professor da USP, estava no hospital, eu não sei qual era, no Hospital de São Paulo, fazendo um estudo. E o diretor chamou ele para dar uma enquadrada nele. Disse, ó, não quero esses estudos aqui, está estudando a glândula pineal, tem a ver com a mediunidade, não tem nada a ver isso. Me mostre alguma coisa que tenha isso relacionado com a medicina. Ele disse, por favor, pega aí o Código Internacional de Doenças, item 44.3, lê aí. Diz que o camarada passou uns 10 a 15 minutos lendo, sem dizer nada.
Então, está aí caracterizado. E aí vem Kardec lá no Livro dos Médiuns. A subjugação corporal, obsessão ou possessão. Tem uma coisinha ali, eu não vou adentrar nisso, porque é complexo. Mas vá lá, Marina. Por exemplo, esse fato ocorrido aqui que você conta, né? Se um médico chegasse aqui com a medicação e aplicasse a medicação no sujeito, ele acabaria relaxando, adormecendo. Então, eu queria, assim, não sei nem como é que faço a pergunta. Como é essa medicação feita no corpo físico? Ela espantou, mandou embora a interferência, né? Então, como é que ela age? Uhum. Você está dando uma possibilidade das inúmeras. Quantos e quantos não já deram, só faltaram dar coisa para elefante e a pessoa não dormiu, continuou do mesmo jeito. Você está partindo do princípio que em todas as pessoas vão adormecer, não necessariamente. Eu tenho um amigo que recebeu umas 3 anestesias, ele não estava, né? Mas pela ansiedade dele, ele recebeu umas 3 anestesias, não fez efeito. E imagina uma pessoa sob esse processo. Então pode anular até o efeito do remédio. Mas não afasta. Pronto, vamos lá. Não afasta o espírito. Ponto. Né? Ele vai adormecer lá dentro do processo, o espírito fica do lado, depois volta. Quando acorda, o espírito vai imantando ele novamente e segue o rumo. Ok? Então, a energia, muitas vezes, obsidiada, a energia necessária para dominar o mau espírito. Na verdade, falta a força fluídica para a pessoa dominar. Não é? Daí torna-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo ímpeto de sua vontade. Então, ou um magnetizador ou um médium de cura. O médium de cura é pela vontade, porque ele já tem aquele cano mais turbinado. Às vezes o que falta ao obsidiado é a força fluídica suficiente. Neste caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode-lhe ser de grande proveito. Livro dos Médiuns. Então, para essas pessoas que estão nesse estado, o fluido de um bom magnetizador. Nós temos tido sucesso aqui nas investidas. Agora, a gente vai entender um pouquinho mais que existem os graus desse processo. Então, vai funcionar diferente para cada pessoa. Processo de Morzine. Quem me indicou esse artigo para eu ler foi justamente Ana Vargas. Eu disse, Ana, teria alguma coisa para que a gente acrescentasse no curso que você acharia importante? Ela me falou 2 coisas. Uma das foi esse artigo, está na Revista Espírita de 62 e 63. São 5 artigos, certo? Eu me concentrei no primeiro e eu fui ficando assim apaixonado pela escrita. Tanto que deu vontade de colocar tudo e a gente ficar lendo aqui. Mas não é possível, eu tive que cortar muita coisa, certo? Então o que é que aconteceu nessa cidade? Isso é uma foto dela. Ela fica ali numa região francesa, certo? Parece que neva muito por aí, enfim, nos Alpes. Essa cidade, ela tinha na época algo em torno de 2.500 pessoas. Mais ou menos por volta de 857, 2 jovens entraram no processo de possessão. Lá. A história é mais ou menos assim, porque é longo, viu, gente? E aí, beleza, foram lá, tentaram os métodos da época e conseguiram resolver. Pouco tempo depois apareceu tipo 10 pessoas na cidade.
E assim foi, a ponto de chegar a ter na cidade perto de 10% da população, em torno de 200 pessoas possessas, possuídas ou obsidiadas. Obsessões de diversos níveis. Chegou a ponto de, por exemplo, todas as pessoas que estavam na igreja entrar num processo de possessão e começar a quebrar cadeira, por exemplo, lá os bancos, né? O padre deve ter corrido bastante dentro desse processo. Para a gente fazer um paralelo, é como se aqui em Campina Grande, algo em torno de 10% da população, 400 mil pessoas, 40 mil pessoas obsidiadas, com estado de possessão. Imagina só o desmantelo, que não foi, né? Mandaram as pessoas, um médico para essa cidade, e o médico atribuiu, não, foi as condições da cidade, né, as casas, enfim, ele atribuiu lá um lance, e não se resolveu. Isso durou alguns anos, foi até ali 63, coisa do tipo. Enfim, até o próprio Kardec chegou aí para essa cidade aí, para ver e para ver o que estava acontecendo, né? Então, no artigo, Kardec vai trazendo elementos da própria codificação e recheando lá, e eu resolvi fazer na sequência que ele trouxe. Claro que vai faltar muita coisa, né? Só disso aí eu reduzi, mas tinha dado uns 40 slides só desse artigo aí. Na verdade são 5, mas vamos lá, certo? Coisas que eu retirei de lá. Primeira coisa que Kardec nos desperta é justamente para esse fato aqui, ó. Sendo a Terra um mundo inferior, pouco adiantado, resulta que a maioria dos que povoam, quer no estado errante, quer encarnados, são de espíritos imperfeitos, que fazem mais mal do que bem. Então ele começa o artigo falando disso, para a gente ter consciência de que, primeiro, o que são espíritos? São pessoas que já passaram por aqui e estão lá no plano, né? Homens que já estiveram na Terra, e em sua maioria de espíritos imperfeitos, né? Quem quiser fazer um teste, vai lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, que tem lá a escala dos espíritos. Eu lembro que eu estava num grupo, eu digo, pronto, vamos fazer aqui, vamos se dar notas, todo mundo, e aí com essas notas que cada um dá, a gente faz a média de cada um e pontua na escala. Aí teve uma lá que deu espírito imperfeito. Ela não aceitou, ela ficou chateada com a avaliação das pessoas sobre ela, né? Façam lá um teste. Enfim, aí ele vai falar sobre perispírito. Ele diz, não está numa caixa. Então, o perispírito, ele não está dentro da gente, fechado, né? A gente já estudou isso. Ele é uma condensação vaporosa do fluido universal em torno do espírito, né? E esse vapor, ele vai para fora da caixa, ok? Então, ó, forma uma espécie de atmosfera, como um vapor que desprende dele. O vapor é impregnado das qualidades do corpo, isto é, do pensamento do espírito que irradia o mesmo. Então, esse vapor, essa emanação, depende das qualidades do espírito. É a gente que imprime nesse vapor, ok? Ou seja, no nosso espírito, ou no nosso perispírito. Ele é reflexo das nossas condições morais, ou dos nossos pensamentos. Por isso que algumas pessoas têm capacidade de ver a aura de algumas pessoas, aí vem assim, e a aura desse é bem baixinha, né? O povo gosta de testar muito em palestrante espírita, né? As auras tudo bem baixinhas assim. Aí, então a aura de fulano já é maior, já tem uma luz.
Um exemplo é que vocês já viram muitas fotos de Jesus que ela é retratada com a luminosidade em torno assim da cabeça. Vem daí, né? Se a de Chico se expandia a metros e metros, imagina a de Jesus como não era. Duas pessoas próximas, o que é que vai acontecer? Esses dois fluidos põem-se em contato e se interpenetram. Se forem de natureza antipática, repelem-se. Sentirão uma espécie de mal-estar ao se aproximarem, sem disso darem conta. Ao contrário, forem movidos por um sentimento de benevolência, terão um pensamento benevolente. O Kardec explicando para a gente. Duas pessoas se aproximam, esse vapor vai se interpenetrar. Na verdade, a expansão do perispírito vai haver vamos dizer, um vai adentrar no outro, por um processo de indução magnética. É tudo magnetismo mesmo, gente, da ciência. Então, um vai vibrar dentro da outra. Quando não existe uma vibração similar, as pessoas vão se repelir. É aquela história que a gente vê muita gente, eu não gosto de fulano. O bom é que eu já fiz assim, é uma forma de eu analisar. Quando eu não gosto de uma pessoa, a pessoa também não gosta de mim, não. A gente nunca pensa por esse lado, né? É certeza a pessoa não gostar. Podem anotar. E já fiquem com o pé atrás, porque primeira oportunidade, essa pessoa vai dobrar as esquerdas. Né? De repente as pessoas vão se conhecendo e vai demonstrar aquela animosidade, não pode também? Né? Pode também. Você pode quebrar. Pode ser uma prevenção isso Sim, você pode quebrar. Certo? Mas geralmente o povo diz, fulano tem um mal para me fazer. E vai acabar, e faz, né? Leva o tratamento magnético. Eu sou magnética. Aí eu pego um paciente que há essa empatia entre o meu fluido e a pessoa. Longitudinais. Muitos longitudinais. Até quebrar esse processo. Eu até já falei de um caso, né? De uma mulher que tinha antipatia fluídica com o esposo. Vocês lembram do caso aqui, né? Pronto, eu vou até falar rapidamente. Foi Jacó, na verdade, que passou por isso. Percebeu que um casal que ele foi lá fazer palestra, a mulher era presidente do centro espírita, o casal tinha uma antipatia fluídica. Eles eram casados e tinham. Jacó percebeu, parece que ou ele foi tocar nela, ou ela foi tocar nele e teve uma repulsa natural. Jacó perguntou a ela, e ela disse, realmente, Jacó, isso existe, às vezes a gente não se bate, enfim. E Jacó aconselhou, você vai fazer dispersivos longitudinais nele durante uma semana e ele em você. Agora, não pode deixar ele avançar o sinal, tem que terminar o tratamento, né? Resultado, fizeram e resultado, ela ligou para Jacó, a gente está passando mais problemas no trabalho do que antes, mas a gente está tão unido agora, tão próximo, que você nem imagina. E 3 meses depois, o que foi que aconteceu? Jacó, estou grávida. Então tá aí. Na ação magnética, encarnado e desencarnado, o fluido perispiritual do encarnado é, pois, acionado pelo espírito, se por sua vontade, não é? Eu já tinha falado, a vontade é que dá a tônica para o perispírito, e aí aciona o fluido. Por assim dizer, aqui está alguma coisa errada, sobre o outro despeja, sobre o outro indivíduo, os raios que o penetram. Daí a ação magnética mais ou menos poderosa. Então, pela vontade, isso é Kardec dizendo, viu gente?
pela vontade, você despeja sobre o outro a ação magnética ou fluido perispiritual, mais ou menos poderosa, a depender da pessoa, porque podem, por sua ação, penetrar os órgãos e, em certos casos, restabelecer o estado normal. Ação magnética, vontade. Eu vou colocar fluido aqui. Eu estou sentindo que a pessoa está me dizendo, eu estou sentindo que tem uma carência fluídica. Vou jogar um fluido aqui. E dependendo da força do fluido que você joga, restabelecer o estado normal. Ação magnética nos locais. Numa assembleia foi composta de pessoas animadas de maus sentimentos. O ar ambiente será saturado com fluidos impregnados dos seus sentimentos. Então aqui, como está todo mundo gente boa, vibrando bem, o ar vai ser impregnado, bacana. Mas se é num lugar de pessoas mal, daí para as almas boas, vocês, um mal-estar moral análogo ao mal-estar físico causado pelas emanações maléficas. A alma fica asfixiada. O contrário é o efeito do ar vivificante. Então vocês aqui são almas boas. Vocês vão para um determinado ambiente, dependendo da vibração, vocês vão se sentir asfixiados. Isso é fluidicamente falando. Da mesma forma que se você vai para um ambiente legal, o povo está vibrando bem, você vai se sentir bem. Naturalmente, o efeito será o mesmo num ambiente repleto de espíritos. Agora que a gente sabe que tem espíritos, que cada um aqui está vibrando numa frequência, e essa frequência está dando possibilidade de sintonia, a gente pode fazer a analogia para um ambiente com muito espírito. Se for muito espírito vibrando no bem, bacana. Se for muito espírito vibrando mais baixo, complicado. Está valendo, certo? Porque fica lá o magnetismo e o fluido ambiente pesado, certo? Então tem determinados locais aqui. Pronto, um dia eu fui para o açaí com minha esposa e mal ela entrou, ela começou a se sentir mal. Então ela raramente vai lá e todas as vezes que vai ela diz, é impressionante como eu sinto mal. Ponto. Aquele terreno ali, quem conhece um pouco da história de Campina, aquele terreno ali foi usado para algumas coisinhas, como morte de pessoas. Então, provavelmente, muitos espíritos ficaram naquela psicosfera. Fica até ter um trabalho para tirar, né? Fica impregnado, é bem complexo. Não faça pergunta não, senão é mais um dia para responder tudo isso. Isso bem compreendido, chegamos sem dificuldade a ação material dos espíritos errantes que está lá no plano sobre os encarnados, e daí a explicação da mediunidade. Então tá aí, os espíritos vão envolver. Quando um espírito quer agir sobre uma pessoa, dela se aproxima, pode ser à distância também, dependendo do grau do espírito. E a envolve, por assim dizer, com o seu perispírito, como um manto. Os fluidos se interpenetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem. É aquela história da pergunta 459. O irmão se aproxima, joga o fluido dele,
vai envolvendo você no fluido dele, cada vez mais você vai cedendo, né? Os pensamentos se confundem e você começa a agir como se não tivesse sendo você. Aconteceu com você, não foi? De uma hora para outra. Então o espírito pode ser visto daquele corpo como se fora o seu próprio, fazê-lo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar. Tais são os médiuns. Então o espírito vai envolvendo, dependendo do seu campo de ação. Se seu campo é extenso, né? O espírito vai envolvendo, vai ficando mais forte a imantação. E mais forte ele vai tendo mais poder e mais controle sobre você. Né? A ponto de chegar nesse estágio de possessão, de obsessão, né? Que é um grande problema. Se o espírito for bom, sua ação será suave. Se for mal, perverso, ele o imobiliza como se uma camisa de força, até paralisar a vontade e a própria razão, que abala com seus fluidos. Faz como que pense, fale e haja por ele, induzindo contra a vontade a praticar atos extravagantes. Numa palavra, magnetiza-o. Então o espírito, dependendo do conhecimento e da força dele, ele vai lhe envolvendo pelo seu perispírito, expande, vai jogando o fluido. Da mesma forma, quando a gente joga fluido no encarnado, o desencarnado também tem perispírito. Então ele vai jogar fluido e vai envolvendo e vai dominando a sua vontade. É assim que funciona o processo mediúnico, no caso de obsessão e possessão. Exemplo, numa pequena região em Bordeaux, em meio a uma vocação, um médium. Isso está lá também. Então, o que foi que aconteceu? Esse jovem, um rapaz educado, estava numa determinada reunião mediúnica e foi feita a evocação do espírito. Ele simplesmente começou a bater na mesa, pegou tinteiro, jogou na direção lá de um outro médium e depois o pessoal foi fazer uma avaliação com ele e ele disse que eu estava percebendo o que eu estava fazendo, mas eu não tinha a força para reagir, porque justamente o espírito dominou. Se fala que evocaram esse espírito numa outra reunião e ele disse que veio para bagunçar, para tumultuar mesmo a história do processo. Então esse foi um dos casos. O que não passou de um acidente naquelas circunstâncias, por vezes toma um caráter permanente. Então olha só, ali na mesa mediúnica foi uma coisa, mas pode se tornar permanente. Quando um espírito mau, porque para ele o indivíduo se torna uma verdadeira vítima, a qual ele pode dar a aparência de uma verdadeira loucura. Não há, pois, loucura real, mas aparente, contra a qual os recursos terapêuticos são importantes, como o provar a experiência. Aí está dizendo mais ou menos o seguinte: o espírito envolveu, levou a pessoa a um estado de loucura, mas não era uma loucura. Por quê? Porque o cérebro da pessoa estava todo intacto, todo belezinha. É aquela ligação via sem fio, Wi-Fi, né? E o espírito conseguia dominar essa pessoa. Então existe até um artigo, eu acho que é Estatística do Espiritismo, alguma revista espírita, que mostra o percentual de pessoas que estão nos manicômios que não têm problemas, que são diagnosticados pela medicina. Os problemas são tudo associado à possessão. Imaginemos um médium envolvido e penetrado pelo fluido perispiritual de um espírito mau.
Para que o do bem, na verdade, possa atuar sobre o médium, é necessário que penetre esse envoltório. E já se sabe que dificilmente a luz penetra um nevoeiro espesso. Conforme o grau da obsessão, o nevoeiro será permanente, tenaz, né? Mais ou menos fácil de dissipar. Então é o seguinte, o médium está lá no processo obsessivo. Dependendo do grau, existem os graus, porque existem os graus dos obsessores. Tem espírito que tem um alto poder fluídico, mesmo ele sendo mal, ele tem um alto poder magnético. Então ele vai envolvendo. E às vezes acontece de ser por anos. Então uma pessoa que está por anos nesse processo obsessivo é mais difícil de sair do que uma pessoa que está recente. Então aí ele faz o paralelo. É como se fosse um nevoeiro. Então imagina só, falando fluidicamente como ocorre. Está lá imantado os dois. O fluido do irmão mais forte está dominando do irmão mais fraco. Está lá envolto. Aí chega seu fluido. Então seu fluido precisa ter a força necessária e suficiente para tomar o espaço. É meio que aquela guerra de empurra-empurra mesmo. Não. Isso a gente, né, viu lá, porque nem o irmão está ocupando o mesmo espaço. É fluidicamente falando. Então, para se chegar a essa força necessária, é preciso ter muita força. Né? Por isso que, dependendo do grau, não é com um passe que você vai conseguir. Né? Às vezes o passe tem que ser lá de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, né? Fazer várias sessões até você ir conseguindo dar a força fluídica e afastando o irmão aos poucos. Nós sabemos que o magnetismo ele trabalha nas 3 frentes: na psique, na espiritual e no corpo físico. Por isso que ele é tão efetivo. Estou entendendo. Eu não conheço esse caso. A imantação era tão grande que se o irmão saísse, a simbiose, ela desencarnava. É possível dentro desse processo. Provavelmente processo de anos. Né? Então a pessoa fica tão dependente daquele fluido, né, que de alguma forma vai desarmonizar provavelmente algum centro de força ou alguma região. Né? Não. Vou voltar, certo? Vou até soltar isso aqui. Isso é a visão que você tinha antes de começar. Agora a visão que você tem tudo é diretamente proporcional à moral do médium. A gente viu. Se você é lá, ruinzinha, chegou para estudar, está com um obsessor. Espírita adora dizer, está 3, né? Essas coisas que não existem, não. Para quem entende, não. Enfim, você pode estar imantado por milhares naquele momento. Enfim, e a pessoa só vê 3. Quem tem a evidência só consegue ver 3, o outro vê 4, o outro vê 5. Enfim. Então você é ruinzinha. Ponto. Está lá com 20 obsessores. Os 20 foram para a palestra. Se perdoa. Todos perdoaram. Mas tu é ruinzinha. Tu saíste do centro espírita e chegou mais 30. Frequência vibratória. Então é assim que funciona. Então o caminho é os médiuns ou nós melhorar intimamente. Né? Orientação.
Em resumo, a prece fervorosa, e os esforços sérios para melhorar-se são os únicos meios de afastar os espíritos maus. Gastei saliva e estava aqui. Quem reconhece como senhores aqueles que praticam o bem, ao passo que as fórmulas os fazem rir. Acontece muito. Gente, ontem eu disse aqui, eu vou deixar registrado. Eu acredito que 95% das reuniões mediúnicas espíritas são ruins. Quem está ouvindo aí e não concorda, sua casa está nos 5%, vamos dizer. Primeiro, por quê? Porque não se entende magnetismo. Não tem o pessoal com conhecimento de magnetismo necessário e suficiente para estar dentro da reunião. E é de extrema importância. Eu já coordenei reunião quando eu não tinha conhecimento do magnetismo e reunião com conhecimento. É outra coisa, né? Depois, a pessoa vai lá, não evoluiu, o grupo não evolui, continua a mesma pessoa em casa, a mesma pessoa no trabalho, aí vai e dá uma comunicação. Porque passou 10 anos, não mudou nada, aí diz, gente, agora veio o guia espiritual da casa. Maria de Nazaré trouxe uma comunicação. Isso não vai acontecer. O que é que acontece? São esses espíritos aqui, que vão só rir. A maioria das reuniões mediúnicas é só esses irmãos que aparecem. Salva aí 5%, enfim. A cólera e a impaciência os excitam. As pessoas chegam lá, tem uma semana, briga com todo mundo, vai para a reunião mediúnica. Graças a Deus, veio o guia, veio Bezerra de Menezes para trazer essa comunicação aqui. Estou até me sentindo melhor. Tinha uma casa espírita aqui, tem quase 50 anos, e tinha uma equipe de passe. Isso já faz mais de 15 anos, era uma casa que eu frequentava. E tinha umas senhoras que eram as passistas ou magnetizadoras. E eu sentava lá atrás e ficava perto delas, e ficava assim, e dizia, que coisa. Uma levava até o tricô, para vocês verem o nível da conversa. O tricô era para apimentar o pato, né? Aí eu dizia, poxa vida. E a pessoa vai tomar passe com uma pessoa desse jeito. Na minha cabeça, lógico, não fazia sentido, né? E aí terminava, eu estou se sentindo tão bem. E certo dia eu perguntei para um espírito, meu irmão, me explica esse negócio aí. Como é que pode? Ele disse, os mentores ficam bloqueando o fluido dessa pessoa para não prejudicar o assistido. Isso acontece muito. E a pessoa se achando o máximo. Enfim, no caso, a ação magnética terá por efeito penetrar o fluido do obsidiado por um fluido melhor e liberar o fluido do espírito mau. A teoria é essa. O fluido de um bom, ao operar, deve o magnetizador, está lá, Revista Espírita, eu acho que essa parte aí talvez seja na de 63, fevereiro ali talvez. Enfim, isso é Kardec dizendo, o magnetizador tem um duplo objetivo, de opor-se uma força moral a outra força moral. Lembram de Jesus, quando repreendeu os discípulos, que eles não conseguiram expulsar um demônio? Ele dizia, para essa casta precisa muito jejum e oração. Até deu uns puxão de orelha nos discípulos. Justamente porque a força moral dos discípulos não foi maior do que a força moral do obsessor lá na época. Precisou Jesus chegar e dizer, ei,
Pega o beco. E produzir sobre o paciente uma espécie de reação química. É uma reação química. Porque o fluido do obsessor, a gente viu pelo magnetismo, vai estar colado muitas vezes nos próprios centros de força e nos órgãos. A gente fala muito do humeral, mas o irmão pode jogar seu fluido em outras partes. Vocês lembram de um caso que a gente tratou de obsessão, tem aí na internet, onde quando detectei o humeral e o genésico foram 2 pontos atacados pelos irmãos. Estava lá o fluido. Então, precisou ir nesses locais. E produzir sobre o paciente uma espécie de reação química para servir de uma comparação material, expulsando um fluido por outro fluido. A teoria é simples. A teoria é simples. Tem um fluido de um irmão mau e vai ser o bom fluido substituir. Quando substitui, você consegue dar a força fluídica para a pessoa poder reagir e sair daquele estágio. Só que quando ela sai do estágio, o que é que precisa dela? Mudar moralmente. Para mudar o estágio vibratório. Por isso que muitos irmãos, nas reuniões mediúnicas, dizem assim. A gente faz, meu irmão, deixa ela em paz. Ele diz, é ela que me chama. A pessoa vem para o evangelho, ou vai lá para a igreja, a hóstia. Quando sai da igreja, menina, tu visse o exagero daquela, o vestido e o salto, muito exibida. Não é um negócio assim, mais ou menos, que acontece? Nas casas espíritas, acontece com força. Os homens, ei, aquele bicho está roubando. Disse o carro, né? Não é carro. Por aí, não só opera um desprendimento salutar, que a gente tenta fazer aqui, né? Mas dá uma força aos órgãos enfraquecidos por uma longa ou por vigorosa opressão. Muito tempo dá uma força fluídica lá. Compreende-se que o poder da ação fluídica não só está na razão da energia da vontade. Então o cara vai lá e diz, estou com vontade. Mas sobretudo na qualidade do fluido introduzido. E conforme dissemos, tal qualidade depende das instruções e das qualidades morais do magnetizador. Então é vontade e é qualidade moral. Porque a além tem bons resultados. Porque a maior parte dos magnetizadores vem aqui no domingo de coração. Com vontade. E sem vaidade. Claro que a gente fica feliz. Não vamos ser hipócritas, mas a gente fica feliz quando uma pessoa chega e sai bem. Ou consegue se curar. Mas o resultado da além é de todo mundo. Não é um nem outro. Da mesma forma que os erros é de todo mundo. Porque a gente não conseguiu um melhor resultado quando veio aquele espírito que precisava de jejum e oração. Porque eu precisaria ter jejum e oração. Eu me condenei por isso. Mas enfim, conseguimos. Não, ele não voltou. Teve outro tipo de problemática aí no meio do caminho. Efeito do magnetizador. Daí se segue que um magnetizador comum que agisse maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente produzindo pouco ou nenhum efeito. É absolutamente necessário um magnetizador espírita. Kardec falando para aqueles que estão aí, que não gostam dessa história de magnetismo, história de magnetizador, enfim, é Kardec que a gente segue aqui, ó. Magnetizador espírita, que age com conhecimento de causa.
com a intenção de produzir uma cura orgânica, mas os efeitos que acabamos de descrever. Além disso, é evidente que a ação magnética dirigida nesse sentido não deixa de ser útil nos casos de obsessão ordinária, porque então, se o magnetizador for secundado pela vontade do obsidiado, em vez de um só, terá dois. O magnetizador junto com o assistido, os dois vibrando e jogando fluido, é 2 contra 1. Pode demorar, mas vai conseguir. Quem está dizendo isso é Kardec, não sou eu. Apresenta nuances de intensidade e duração extremamente variadas, conforme o grau de malignidade e perversidade do espírito. Tem os graus. Por isso, às vezes eu digo, tem um magnetizador aqui bem atrevidinho, que gosta de resolver as questões de todo mundo. Digo, vá com calma, porque você não sabe o que está por lá. Aí a pessoa fica tentando resolver problema de 5 pessoas e vem 5 vezes a quantidade de espírito entrar no seu campo. Às vezes a pisada do bomba é pesada. De acordo com o estado moral da pessoa, que lhes dá acesso mais ou menos fácil. Se nos preparássemos sempre para o exercício da mediunidade, por um fervoroso apelo ao nosso anjo da guarda e aos espíritos protetores, se nos estudássemos, esforçados por nos purificarmos de nossas imperfeições, os casos de obsessão mediúnica seriam ainda mais raros. Depende da gente. Os obsessores, eles estão, em tese, no papel deles. E às vezes eles executam com muita propriedade. Eu tenho muito respeito pelos obsessores. Eles são disciplinados, eles são inteligentes, muitos. E muitos têm uma força fluídica que é impressionante. No mesmo artigo, Kardec vai trazer lá um determinado vilarejo, outro, não é aquele de Morzine, é um outro vilarejo, e ele recebeu uma carta desse senhor aqui, de Moscou, poderoso magnetizador. O vilarejo estava passando pelas mesmas coisas que o de Morzine, só que lá o de Morzine não teve um magnetizador. Homem de bem, por excelência, de coração muito piedoso, tendo vindo visitar aqueles infelizes, interrompia as convulsões mais violentas pela simples imposição das mãos, sempre acompanhado de fervorosa prece. Repetindo o ato, acabou curando quase todos radicalmente. E Kardec vai dizer, se Morzine tivesse tido essa ação de magnetizadores, teria conseguido da mesma forma que se conseguiu nesse vilarejo aqui, ó, curar praticamente todos. Fazendo mal, sofrem de uma maneira perniciosa, influência dos maus espíritos, cujos conselhos escutam, pelo que serão punidos com tanta severidade. Isso aqui que muitas pessoas se perguntam, por que pessoas fazem o mal e estão por aí, livre? Resumindo, os irmãos deixam. Precisa nem obsidiar, porque o comprometimento dessas pessoas, pela lei de causa e efeito, já vai ser maior. É assim que funciona. Um caminho. Não creais na virtude de nenhum talismã, de nenhum amuleto, de nenhum signo, de nenhuma palavra para afastar os espíritos maus. A pureza de coração e de intenção, o amor de Deus e ao próximo, eis o melhor talismã, porque lhe tira todo o ímpeto sobre todas as almas. Conselho de Jesus. Vem Kardec reforçar nessa revista espírita. E aí, falta 10 minutos. Antes, eu posso comentar aqui, eu não vou
trazer todos, né? Mas só para mostrar mediunidade e magnetismo. Vou trazer esse exemplo para vocês. Certo dia, eu estava em casa, eu acho que, não sei se era meio-dia ou era final da tarde. A gente tinha recebido a notícia que um parente de minha esposa, que estava num grau terminal, cometeu suicídio. E, no menos espera, minha esposa disse: tem algo aqui, eu estou me sentindo muito mal, sufocada, e meu corpo está pegando fogo. A gente fez um evangelho rapidamente, e quando o irmão veio, o irmão estava sentindo o corpo em chamas, literalmente. Se a gente não tivesse um conhecimento do magnetismo, se a gente fosse de uma linha doutrinária tradicional, a gente ia fazer: meu irmão, você não está sentindo isso, procure a luz, essa coisa toda, né? E bem que não ia funcionar. E o que é que a gente fez? O irmão estava com o corpo em chamas, a gente emanou um sopro frio, mentalizando a água caindo sobre seu corpo. E ele foi sentindo aos poucos que essa água, na verdade, era esse fluido direcionado, estava apagando as chamas do seu corpo. Depois a gente veio saber que ele tinha sido cremado. Ele morreu às 5 da manhã e foi cremado no mesmo dia. E aí vocês imaginam, ele ainda estava preso ao corpo, e foi o conhecimento do magnetismo que nos levou a dar àquele irmão, porque a gente atuou no seu perispírito, para aliviar aquelas sensações. Magnetismo e espiritismo. Vou cortar uma aqui. Vou aqui para o suicida. A gente estava aqui, isso faz um ano mais ou menos, a gente tinha uma reunião mediúnica aqui, né? E um dia antes, tinha tido as cartas de Maria, né? Cartas de Fátima. Foi no sábado. No domingo a gente estava na reunião. E aí, quando começamos a reunião, veio um irmão, num estado de sofrimento, dizendo que precisava de ajuda. Esse irmão disse que tinha vindo para as cartas um dia antes e não tinha conseguido acesso, porque existe uma hierarquia, uma ordem de escolha. Ele não foi selecionado pela espiritualidade. E ele pedia socorro a gente, e deu um endereço. Olha, houve esse problema, eu queria nas cartas passar uma mensagem para minha mãe. Enfim, deu um endereço e o grupo ficou naquela de vai, não vai, vai, não vai. Eu disse: vamos, tudo que for para o bem, de alguma forma, vamos lá ver. Fui, era ali no Centenário, chegamos na rua, o número que ele deu, e quando a gente chegou em frente à casa, ia saindo uma moça, e eu perguntei: ô moça, por acaso aqui morreu um jovem? Ele disse: aqui não, mas morreu faz perto de um mês na casa da esquina. É a avó dele.
E nós fomos. Né? Quem estava comigo não queria, eu digo, vamos. Chegamos lá, uma senhora muito gentilmente atendeu, eu fui rodeando da maneira que dava. Eu soube que alguém, enfim, ela disse, é meu neto. Aí eu digo, não é a mãe, e agora? Para encontrar a mãe, né? Aí perguntei. Ela disse, não, minha nora não consegue nem ir para casa, eles moravam lá perto, Centenário, ela está na casa de uma irmã em Bodocongó. Vamos lá. Fomos, chegamos lá, nos identificamos. A mulher, a irmã era evangélica. Vocês imaginam a luta, né? Que foi. Mas eu cheguei, aí fui jogando aquela conversa, que vocês sabem que quando eu jogo em vocês para envolver num trabalho, é do mesmo jeito, né? E funcionou. E fomos, e aí, quando a pessoa que estava comigo, que era médium e já estava sentindo a presença, a gente falou por alto, olha, eu vou ser sincero, eu estou aqui com uma missão que foi me dada, e a pessoa veio e queria lhe dar um abraço, e aí se abraçou, o médium e a mãe, a evangélica, só faltou expulsar a gente, mas nós cumprimos a nossa missão. Esse irmão veio com um problema sério, tanto na garganta como também no estômago, e precisou de muito conhecimento do magnetismo para recuperar toda essa parte dele, foi bem machucada, né? E a gente pôde ajudar um pouco. Ele ainda está no processo de aceitação já há mais de um ano, está melhor, mas enfim, né? Magnetismo e mediunidade. Kardec diz que são ciências gêmeas. Não se pode entender magnetismo sem espiritismo, nem espiritismo sem magnetismo. E eu trago esse texto de Carlos Torres Pastorinho. Mediunidade ou comunicação de espíritos não é fenômeno religioso, mas puramente física, eletromagnética, obedecendo a todas as leis da eletrônica. Quem compreende isso perceberá que ser bom, fazer o bem, perdoar e amar não são virtudes religiosas, mas são forças científicas que permitem à criatura uma elevação de vibração e uma ascensão a planos superiores. Quem é inteligente é bom por princípio científico. Por isso há tanta gente boa sem ser religiosa e até dizendo-se ateia, e tantos que professam religião e que, não tendo compreendido o fenômeno, permanece na ignorância do mal. Então, quando você vê uma mensagem como essa, Carlos Torres Pastorinho, que chegou a ser padre, acho que foi, ou bispo, ou coisa do tipo, e deixou a igreja, o fato que comenta, porque o Papa não quis receber Gandhi com os trajes que Gandhi vestia. E Pastorinho disse, os trajes que Gandhi vestia eram igual aos trajes que Jesus vestia. E aí ele deixou a religiosidade católica, né? E começou um outro caminho. Então, que a gente possa entender a cada dia que ser bom é questão de inteligência. Ser bom, seguir os passos de Jesus, o que ele fez. Não é dizer que eu sigo Jesus, é esforçar cada dia para combater as nossas imperfeições.
Quando a gente combate, a gente vai vibrar numa frequência mais alta. Vibrando numa frequência mais alta, é aquela história: diz quem és, que eu te direi quem andas. A gente vai estar andando com pessoas de vibrações mais altas, ou espíritos de vibrações mais altas, e vai estar galgando novos voos. Então cabe a cada um magnetizador, cada um com sua religião aqui, cada um médium que vocês estão sabendo que são, trabalhar nas suas imperfeições para melhorar seu fluido, ajudar o próximo e, seguindo Jesus, galgar, como ele diz aqui, planos superiores. Então, era isso. Muito obrigado. Foi bom estar aqui com vocês.